Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez nos encontrando aqui para a glória do Senhor. Este é o canal Pregador MR. Então, em nome de Jesus, estamos mais em um momento de reflexão da palavra do Senhor, em nome de Jesus. Peço a Deus que abençoe a tua vida, você que tem nos assistido, tem acompanhado os nossos vídeos, tem aí deixado o seu like, tem deixado aí o seu joinha, que tem se inscrito no canal. Se você ainda não se inscreveu, você possa se inscrever agora, para a glória do nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus, para que venha nos ajudar nesse trabalho. Amém? Nós vamos trazer um momento de reflexão da palavra do Senhor, em Mateus capítulo 4, que fala sobre a tentação de Jesus. E eu gostaria de trazer uma ilustração em cima dessa passagem, em cima dessas três momentos de Jesus na tentação no deserto pelo diabo. E gostaria de ilustrar aqui esses três momentos, essas três situações que para nós tem tudo a ver com a nossa vida espiritual. Em algum momento da nossa vida, ou em todos os momentos da nossa vida, nós passamos também por essas situações. E essas três ilustrações que nós vamos trazer aqui tem tudo a ver com aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando para a nossa vida hoje, para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Olha só o que diz Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Glória a Deus. A primeira ilustração que nós podemos trazer aqui, eu acho que tem tudo a ver com a nossa vida espiritual em alguns momentos, ou em todos os momentos da nossa vida. Essa é uma situação que nos acompanha todo dia. Amém? Ele está falando com Jesus: olha, se você tem todo o poder de transformar essas pedras em pães, já que você está com fome, se transforma em pães e come, se alimenta, mata a sua fome. E Jesus: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra do Senhor. Então, a primeira ilustração que nós podemos trazer é a situação do nosso dia a dia, a situação comum, é a tentação comum da nossa vida todos os dias. Em todo momento da nossa vida nós somos tentados nessa área. É a área da fraqueza da nossa carne. O diabo aqui, aproveitando a situação de que Jesus estava com fome, estava fraco em sua carne, fraco, o seu físico estava debilitado e sentiu fome. Naturalmente, se houvesse ali a possibilidade dele comer um pão, ele iria comer. Se houvesse a possibilidade de realmente ele tomar em suas mãos um pão ou qualquer coisa que pudesse aparecer para ele para se alimentar, ele iria se alimentar, mas não era o caso. Ele estava ali para cumprir, para poder justamente cumprir o propósito de Deus, porque para isso ele foi conduzido até o deserto, para ali ele ser provado e assim vencer. Amém? Todas as tentações que poderiam vir, e a primeira tentação foi essa. O diabo, ele lançou a possibilidade de Jesus se alimentar e matar a sua fome. Então, a primeira situação da nossa vida, nosso dia a dia, nossa vida espiritual é essa. Somos tentados todos os dias. A nossa carne, na fraqueza da nossa carne, nós somos tentados pela consciência, pela mentira, pelo engano, pela prostituição, pelo adultério. São os pães oferecidos à nossa carne. Em todo tempo nós somos tentados em nossa carne, porque a nossa carne é fraca, o nosso espírito, o próprio Senhor Jesus Cristo diz isso, que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, essa primeira situação é uma situação que acontece na nossa vida em todo tempo. Amém? Se não vigiarmos, se não orarmos, se não estivermos realmente ligados com a palavra de Deus, em algum momento nós vamos fraquejar. Em algum momento nós vamos acabar cedendo à tentação, ao diabo, ou à mentira, ou ao pecado. Então, essa ilustração aqui nos mostra claramente de que Jesus Cristo está nos ensinando uma coisa. Amém?
A palavra de Deus é que nos alimenta. A palavra de Deus é que nos sustenta. Nós temos que nos alimentar da palavra de Deus para que no momento que nós viemos a ser tentado pelo pecado, pela concupiscência, pelo engano, pela mentira, qualquer coisa que se lançar sobre a nossa vida para, de alguma forma, enganar a nossa carne, Jesus Cristo está nos ensinando aqui, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro ensinamento aqui que nós temos que trazer para a nossa vida, para que realmente nós venhamos vencer as tentações, o pecado sobre a nossa vida, a fraqueza da nossa carne, mediante o pecado, mediante aquilo que se levanta, que em todo o tempo está nos oferecendo a possibilidade, a oportunidade de pecar, em saciar a nossa carne. A palavra de Deus está nos ensinando que nós temos que nos alimentar da palavra de Deus, porque essa sim fortalece a nossa vida espiritual, fortalece a nossa vida, para que nós venhamos, digamos, a rejeitar, amém? Aquilo que possa satisfazer a nossa carne. Correto? Então, é essa a primeira situação que nós podemos trazer aqui como ilustração para a nossa vida. Nos alimentar da palavra para não ceder ao pecado, para não ceder à fraqueza da carne, às paixões da carne. Amém? Glória a Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-se daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Outra área da nossa vida espiritual que nós temos que vigiar. Observe que o diabo, ele tentou Jesus com a palavra. Então aqui nós podemos ilustrar muito bem que existem situações na nossa vida que nós somos tentados pela mentira. Ou seja, muitas das vezes nós ouvimos, muitas das vezes nós interpretamos a palavra de Deus de alguma maneira, de alguma forma, que não é aquilo que Deus está realmente preparando para a nossa vida. Muitas das vezes nós ouvimos a palavra de Deus sendo pregada, sendo ensinada, muitas das vezes, aos nossos ouvidos, mas que não é o Senhor que está falando. Observe que o diabo aqui, ele usou a palavra de Deus. Estava escrito. E existe realmente este versículo que fala, que o Senhor dá ordem aos seus anjos para que possa sustentar. Amém? Então, diante desse fato, Jesus, não é porque está escrito que eu tenho que fazer, porque está escrito também que nós não devemos tentar o nosso Deus. Então, o ensinamento que nós podemos tirar daqui, que muitas das vezes nós somos tentados pela mentira. Muitas das vezes o engano, o diabo utiliza da palavra de Deus, os artifícios da palavra, deturpando, distorcendo a palavra de Deus, para muitas das vezes nós interpretarmos como se Deus estivesse falando aquilo. Então, Jesus está nos ensinando que nós temos que aprender a discernir, comparando coisas espirituais com espirituais. Porque a mesma palavra que diz que tudo que a gente pedir a Deus Ele dá, é a mesma que diz também que nem tudo, amém, nós podemos receber se não for da vontade de Deus. Então, há um ensinamento aqui que nós temos que vencer a mentira que muitas das vezes vem aos nossos ouvidos. Que muitas das vezes são utilizadas dentro da palavra, mas não é Deus falando. Amém? Então nós temos que saber discernir as coisas, comparando coisas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Coisas espirituais com espirituais. Há momentos que a palavra de Deus, ela tem que ser interpretada, ela tem que ser discernida de acordo com a situação que Deus está propondo para nós. Não convinha Jesus, não era da vontade de Deus que Jesus fizesse isso, mesmo que estivesse dentro da palavra de Deus, estaria pecando, porque ele conhecia e sabia que aquilo ali não era para ser feito.
Apesar de estar escrito, não era para ser feito, não era para ser colocado em exercício, em prática naquele momento. Correto? Então, mais um ensinamento que nós temos que trazer aqui, que a palavra de Deus está nos trazendo. Nós temos que aprender a discernir, temos que aprender a comparar coisas espirituais com espirituais. Temos que realmente entender e compreender quando é que é Deus falando ao nosso coração ou não. Muitas das vezes é o homem, muitas das vezes é o diabo, muitas das vezes somos nós mesmos. Interpretamos a palavra de Deus como a gente quer. Então nós temos que ter cuidado com isso. Amém? Muitas das vezes nós interpretamos a palavra de Deus como a gente quer e não é Deus falando. Então ela se transforma em mentira, não a palavra, mas a intenção do nosso coração acaba, entende? Transformando aquilo ali em mentira, porque foi o nosso coração que interpretou aquilo, ou o homem interpretou, ou o próprio diabo utilizou da palavra de Deus para nos enganar. Então é por isso que é importante nós aprendermos, é importante nós nos alimentarmos da palavra de Deus para comparar coisas espirituais, porque Jesus aqui ele comparou, mostrou para o diabo, não, mas também está escrito que eu não devo tentar ao meu Deus. Amém? Segundo ensinamento para nós, em nome de Jesus. Terceiro ensinamento, versículo 8 diz assim: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. O terceiro ensinamento aqui, de ensinamento para a nossa vida, é que também nós somos tentados na cobiça. Somos, muitas das vezes, coisas, ou o diabo, ou situações, ou o homem, nos lança mentiras nessa área da vaidade. Porque aqui é uma área da vaidade. Porque Jesus, se ele realmente cobiçasse aquilo ali, se aquilo ali para ele, se ele interpretasse aquilo ali, bom, isso aqui é bom, afinal de contas entende? Eu vou ganhar tudo, ele está me oferecendo tudo, ele está me oferecendo o mundo, ele está oferecendo a glória, mas não é essa glória que nós temos que buscar, não é essa glória que Jesus estava buscando, ele estava buscando a glória de Deus. Ele entendia que Deus é que tinha que ser adorado acima de tudo. Então essa terceira situação muitas das vezes vem sobre a nossa vida, e se a gente não vigiar e não prestarmos atenção dentro da palavra de Deus, nós acabamos caindo nessa tentação da vaidade, da cobiça. Muitas das vezes nós crescemos o olho, as coisas que estão à nossa volta, entende? E acabamos transportando a nossa adoração para aquilo. Transportando a nossa adoração para a riqueza. Transportando a nossa adoração para aquilo que os nossos olhos estão cobiçando. Então, temos que prestar atenção nessa situação também. A primeira, na situação, na questão da fraqueza da carne, que nós temos que vencer com a palavra de Deus, nos alimentando. A segunda é na área da mentira, na área da palavra sendo distorcida, que nós temos que aprender a discernir e comparar coisas espirituais com espirituais para entender quando é que é Deus que está falando ou não. E a terceira na área da vaidade, da cobiça, que muitas das vezes nós somos tentados e muitas das vezes nós caímos nessa área. Então, são 3 ensinamentos para a nossa vida, em nome de Jesus, para que nós venhamos colocar em exercício e em prática, para a glória do Senhor. Resista à fraqueza da tua carne com a palavra de Deus. Resista ao pecado, à prostituição, à concupiscência, o engano, com a palavra de Deus. Amém? Saiba discernir, saiba interpretar a palavra de Deus, a vontade de Deus para a tua vida, para muitas das vezes você não cair na tentação de ouvir uma mentira, mesmo que sendo da palavra de Deus sendo usada, mas é uma mentira para a tua vida e você acaba cedendo. Saiba interpretar a palavra de Deus e discernir o que Deus está falando contigo. E na terceira situação, cuidado com a tua vaidade, cuidado com a vaidade, cuidado com a cobiça. Nós temos essa fraqueza a atentarmos para aquilo que nós vemos. Amém? A atentarmos para aquilo que está à nossa volta. Nós temos que lembrar
que Deus é que tem que ser adorado, porque quando nós cobiçamos, quando nós colocamos os nossos olhos em algo e cobiçamos, a nossa adoração é transportada para aquilo. Aquilo passa a ser a prioridade da nossa vida. Amém? Muitas das vezes nós adoramos a nossa casa, adoramos o nosso carro, adoramos o nosso dinheiro, adoramos o nosso filho, adoramos a nossa esposa. Quando nós transportamos aquilo como prioridade na nossa vida. E Jesus está nos ensinando que nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Você tem que amar todas as coisas que faz parte da tua vida, mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Em tudo na sua vida. Amém? Aleluia. E não ser pego nesta situação. Que Deus te abençoe. Amém? Fique com esta palavra. E que o Espírito Santo possa realmente abrir o teu coração para ela. E fique bem em nome de Jesus. Amém.